Nós vamos ler na Palavra de Deus nesta manhã, em Mateus capítulo 8, versos 18 até o verso 22, onde nós encontramos o seguinte texto. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Respondeu-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Vamos orar? Pai Celestial, agradecemos-te por esta manhã preciosa que tu nos dás e pela oportunidade de participarmos da comunicação do Evangelho a todos os que este meio alcançar. Que tu nos abençoe e abençoe a todos que ouvirem esta palavra, que possam pensar com seriedade na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vivemos um tempo muito complexo. Estamos sendo bombardeados agora com a conclusão do inquérito policial sobre uma pastora que tramou a morte do seu marido, que também era pastor da mesma comunidade, e tentou por vários modos e conseguiu. Num dos momentos em que se apresenta um vídeo, ela comenta que separar do marido é pecado. Então que ela tinha que dar um outro recurso, outro jeito para resolver essa questão. E como se Deus pudesse ser enganado, ela tramou com alguns dos seus filhos a morte daquele homem. Eu não os conheço, não os conheci até no dia em que esse evento ocorreu e que virou notícia. Mas eu fico pensando e muito preocupado com a maneira como as pessoas encaram o conhecimento de Deus, e parece-me que podemos concluir que esta mulher, juntamente com seus filhos, que pertenciam a uma comunidade dita cristã, estava realmente muito confusa quanto a algumas doutrinas fundamentais da nossa fé, especialmente a do conhecimento absoluto de Deus de todas as coisas, da onisciência de Deus. Tem um texto lá em Romanos, e eu quero divagar um pouquinho sobre ele para poder entrar no nosso assunto, onde diz assim: Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Interessantemente, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz, como está escrito. E nós vamos buscar onde que está escrito isto. Está lá em Isaías, capítulo 52, verso 5, onde o profeta está mostrando que por causa da desobediência do seu próprio povo, ele está demonstrando que o povo escolhido de Deus promovia a difamação desse próprio Deus por causa dos seus comportamentos, suas atitudes,
sua desobediência. E isso, irmãos, acabava produzindo, havia uma disputa entre qual Deus é o verdadeiro, qual Deus é o melhor, qual Deus é o maior, e essa preocupação acabava conduzindo aquelas pessoas a essa discussão, né? Que o Deus de Israel não era tão perfeito assim, e aí acabavam produzindo blasfêmias contra o nome de Deus. É preciso, irmãos, a gente entender algumas coisas que nós muitas vezes conseguimos misturar e não ser corretos na interpretação quando nós realmente não entendemos quem é Deus e como Ele age em nossa vida. O Senhor Jesus, Deus encarnado, Deus que nos amou de uma maneira tão especial e se deu por nós, veio a este mundo, se humilhou tomando um corpo humano limitado, né? Ele clama por esse reconhecimento da superioridade da vontade de Deus. E este é o nosso primeiro ponto de uma proposta que eu faço, que é renunciar para servir, que está dentro do contexto desse texto de Mateus 18. Mateus 8, de 18 a 22. Né? O primeiro ponto é o reconhecimento da superioridade da vontade de Deus. E já no capítulo anterior, 7:21, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A exemplo do que aprendemos com a experiência dos dois discípulos que seguiam a Jesus, compreendemos que eles não estavam dispostos a ter como superior outra vontade que não a deles próprios. Quantas vezes isso não se caracteriza na vida daqueles que, embora conhecendo a salvação, relutam em transferir a Deus o total controle de suas vidas? O caso emblemático a que nos referimos no começo pode se aplicar a essa circunstância. Em segundo lugar, o Senhor Jesus, ele exige um discipulado verdadeiro, isto é, que as pessoas gastem tempo com Ele, que as pessoas se dediquem a Ele em profundidade e que as pessoas se disponham a obedecê-lo integralmente. Não é só uma firula ou um ensaio ou um momento, mas é integralmente a obediência que o Senhor Jesus pede daqueles que pretendam segui-lo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo, disse o Senhor Jesus em Marcos 8:34. Não há meio de se acobertar um pseudo-discípulo. Ele sempre se evidencia na negação de realizar totalmente a vontade de Deus. E o que o Senhor espera? O Senhor convoca a sua igreja por quem Ele morreu, por quem Ele se humilhou, por quem Ele conviveu com homens maus, e
ele convoca a igreja para lhe ser fiel, integralmente fiel. Mas ainda há uma outra situação, e nós também oferecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Onde nós podemos dizer que Deus nos concede uma oportunidade de conhecer Deus de perto, totalmente. De conhecer a Jesus. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus. Isto é inegável, a Escritura nos diz isto, e é interessante como que a palavra nos mostra que muitos estranharam esta afirmação, que não era feita, mas era possível de ser observada, né? De que quando o apóstolo João vai descrever essa situação, ele diz o seguinte: estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não há outra forma mais profunda, mais prática, mais gratificante, mais agradável do que pelo comportamento total, comprometimento total com o Senhor Jesus Cristo, com Ele, com Deus. Uma decisão por caminhar segundo a orientação completamente dele e da sua palavra. Há uns tempos atrás, bem no começo deste ano, houve uma conclamação popular de boicotar a Netflix, e isto partindo do povo evangélico, porque ela colocou à disposição de quem quisesse ver um filme onde o Senhor Jesus era retratado como homossexual. E por causa disso mesmo houve manifestações violentas até, né, contra os produtores deste filme, as Portas do Fundo, que se chama a produtora, e eu vi ali uma situação muito estranha. Crentes partindo para a violência em defesa do Senhor Jesus Cristo, como se ele precisasse disso. Na verdade, eu interpretei aquele comportamento como uma reação natural do ser humano quando está perdendo alguma coisa ou está sendo desprestigiado com algo que não lhe agrada. Nada espiritual, irmãos, muito carnal. Assim como também manifestações como marcha para Jesus. Parece uma convocação para a gente proclamar o nome e a glória de Deus, do Senhor Jesus, da salvação preciosa. Mas a origem disso está num contraponto à parada gay. O que nós não precisamos fazer, irmãos. Deus se defende a si mesmo. Deus não precisa de nós para defendê-lo. Basta que a gente viva integralmente o Evangelho. Porque muitos daqueles que vão lá, nessas marchas, nessa reação violenta que houve contra esse Netflix aí, nada disso corresponde a um gestual fiel, a um comportamento melhor do que um bom testemunho cristão nas horas difíceis da vida, na hora do desemprego, na hora da dificuldade, na hora da falta de dinheiro e de outras coisas mais, de confiar em Deus e confiar a Deus as suas necessidades.
Então, toda essa reação violenta, agressiva dos crentes acaba demonstrando que, neste meio, nem todos compreenderam a mensagem que eles pretendem passar. Nem todos. Porque se a gente passa o amor de Deus, a gente precisa, e passa o poder de Deus, a gente precisa confiar que Ele cuida dos seus negócios. E nós devemos apenas cuidar do nosso testemunho, da nossa fidelidade, do nosso modo de crer na palavra e de vivenciá-la para a glória dele. Mas ainda há uma outra coisa, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, é uma decisão por valores eternos que a gente precisa ter. Quando a gente realmente cuida do conhecimento da palavra e precisamos, então, cultivar valores que são eternos. Não atentemos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, verso 18. Renunciar ao que temos por prioritário não pode nem deve caracterizar o nosso desprezo àqueles que, irmãos e servos do nosso Senhor, não o fazem. Deus não chamou seus discípulos para um mero fanatismo religioso, mas para um engajamento e participação num plano de consequências eternas. Muito embora estejamos em tempos posteriores, não é menor a nossa responsabilidade para com Deus. E o nosso testemunho, irmãos, tem que ser baseado no que está escrito na palavra. O Senhor Jesus nos chama para situações muito complexas, até mesmo a de morrer por Ele, a de carregar a cruz. É assim mesmo. Mas por último, temos que considerar a prioridade absoluta do chamado de Cristo. Em Mateus 6,33, ele diz o seguinte, o Senhor Jesus dizendo, é o Sermão da Montanha, parte dele, diz o seguinte, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O crente honesto nunca se esquece de que foi por colocar o homem em primeiro lugar que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo. E não há nada melhor para nós fazermos que não seja realmente a compreensão de que podemos glorificar o nome de Deus quando afirmamos ao mundo que somos salvos. Porque a própria palavra nos informa. Pelos frutos se conhece uma árvore. A árvore boa não pode produzir frutos maus. A árvore má não pode produzir frutos bons. E por causa disso, nós precisamos lembrar de que o apóstolo Paulo, pensando Isaías, diz, que como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quando nós não produzimos um testemunho leal,
um testemunho que corresponda à nossa gratidão pela salvação que alcançamos, pela tranquilidade que temos até para morrer aqui neste mundo, então nós estamos produzindo o contrário. E pode ser que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios por nossa causa. Deus nos perdoe e Deus nos abençoe e nos ajude a entender e a tomar atitudes que correspondam à busca pela santidade, pelo crescimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém.